Fala galera, estamos aqui no nosso primeiro bate-papo, é o primeiro do Reuben e o primeiro meu, porque a gente nunca fez podcast, nunca fizemos, assim, nós dois, né? E a gente decidiu bater um papo. Tem o Reuben como amigo meu, a gente do interior tem esses prazeres de às vezes não ir na casa da pessoa e já conhecer, bater um papo. E o Reuben, há uns 2 meses atrás ou 3 meses, Reuben? Foi mais, né? Sei, não, tem até mais, cara. Tem mais? Meses a gente trocou uma ideia. Uns 4 meses eu mandei uma mensagem pro Reuben, falei, Reuben, que o Reuben mudou aqui, nós vamos conversar sobre isso, teve uma transição de carreira dele. Aí eu falei, Reuben, queria conhecer um pouquinho da sua história, queria saber o que você fez, tudo. Você não topa bater um papo? Não, ele falou, Derek, na hora. Aí abri uma reunião online, ali nós batemos um papo e o Reuben pra Lagoa da Prata. Ô, Derek, bora conversar? Eu falei, bora. Aí ele falou, por que não a gente gravar isso, né? Então aqui, gente, é um bate-papo, não é nada que a gente programou de fazer, né, Reuben? E a gente espera que vocês possam, através disso aqui, desse transbordo nosso, a gente vai conversar à vontade, vocês vão ver que não tem nada, não tem pergunta pronta, Tem script? nada aí atrás, não tem nada ali atrás, tem nada. Nós vamos conversar e a gente espera que daqui possa sair alguma coisa que possa impactar na vida de vocês, né? Com certeza. E Reuben, fala com a turma aí. Pois é, pessoal. Eu tô abraçando essa ideia, nós estávamos até falando um pouco antes da gente começar aqui, né? A gente tem que aproveitar as iniciativas, né? Aproveitar as oportunidades que aparecem. E, poxa, mas eu não sei como é que a gente vai fazer. Vai surgir alguma coisa aqui. E é legal a gente poder compartilhar um pouco, porque muitas das vezes eu vejo assim, a gente fica travado, achando assim, mas a gente tem nada para contribuir, né? Talvez um insightzinho que sai dessa troca de ideia nossa aqui é uma contribuição que pode impactar para alguma pessoa, né? Também acredito nisso. Nada mais justo do que a gente poder compartilhar um pouco disso também, né, É. cara? Isso é muito bom, né? Hoje eu tava fazendo um treinamento, sabe, Reuben? Aí eu sempre falo que a gente é impactado pelas pessoas que passam na nossa vida, né? E aí um desses mentores que eu tava assistindo o treinamento dele falou muito sobre o chamado do coração, sabe, Reuben? Acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aquele dia. Depois a gente vai conversar mais também sobre as nossas carreiras, tudo. Mas aí acho que é bom você se apresentar, eu vou me apresentar depois também, para as pessoas conhecerem um pouco sobre a gente. Mas queria que a gente falasse muito sobre isso, sobre o chamado do coração. Ele estava falando que às vezes a gente tem aquela vontade, né? O coração chama para ir para algum lugar e o cérebro nosso vai lá e dá uma bloqueada, fala você não vai, da mesma forma que talvez a gente sabe que não deveria tomar uma decisão e a gente às vezes toma uma decisão, e a mudança é sempre difícil, né? Ela é sempre fica naquela vai e não vai, né, Reuben? Mas aí depois eu queria que você contasse um pouquinho por onde você já passou, né, Reuben? Porque eu já sei um pouquinho, e se apresentar, depois eu me apresento também, e a gente vai conversando aí com a turma. Conta aí, Reuben. Eu tenho 41 anos, né? Eu sou daqui de Lagoa da Prata, nasci aqui, né? Filho de Zé Maria do Poço, né? No interior a gente tem isso, né? A referência sua nessa profissão, né? Empresa, claro, cara. Teve lá fazendo um óculos esses dias, um abraço aí. Exatamente. Sou Zé Doradalva. Então, mas nasci aqui em Lagoa e, né, criado por aqui e tudo mais. Sempre gostei muito, né, de estudar, sempre me considero um cara estudioso. Hoje a gente acaba continuando, por mais que eu seja na academia, mas a gente continua com isso também, né? E sempre fui um cara muito curioso. Tanto é que eu sempre brincava com a minha esposa, né? Na época a gente ainda namorava, eu sempre falava assim: se tem uma característica que eu quero que minhas filhas puxem de mim, é a curiosidade. E carícia, elas puxavam. Claro que até demais, mas bom, a Sofia e a Sara hoje, né? Sara é aniversário dela hoje. É aniversário dela hoje? Aí, Sara, Parabéns. Em 3 aninhos, a Sossô fez semana passada, fez os 10 anos dela, né? Mas assim, é bacana a gente perceber essa evolução nossa. Eu sou de tecnologia, né? Sou apaixonado por tecnologia desde sempre e a gente pôde vivenciar toda essa jornada, né, Derek? Essa transição toda, lá do analógico pro digital, né? Sim. Eu tive a sorte de ter, né, igual meu pai tinha, apesar de a gente nunca ter tido condições exageradas, não, mas a gente nunca passou dificuldade e o pai comprou um computador para nós. E isso aí foi minha portinha de entrada para Internetzinha de escada, né? Eu tenho. Nossa, com certeza. Tem gente que tem nem ideia do que é isso. Ah, vai procurar, depois você vai procurar no YouTube, sem tu me está falando. Mas olha como é que são as coisas, né, cara? Esses dias eu estava até pensando um pouco sobre isso, assim, né? Porque olha como é que são as coisas. A gente só teve um computador em casa por causa de um acidente de moto. Eita. É. Porque, como é que é essa história aí, me conta? O que acontece, cara? A gente tem ainda esse costume, né, do baile de debutantes e tudo mais. A minha irmã, quando ela fez 15 anos, o meu pai falou assim: ó, você quer escolher? A gente pode fazer uma festa
Ou comprar, na época era aquela Jogue. Não, lembro. É, Era só de acelerar, não tinha marcha, mais. marcha, uma motinha simplesinha, né? Pra andar assim. Era equivalente a essas motinhas hoje elétricas que a turma tem. Era joguinho, né, na época. PCX que tem hoje é parecido com essas aí. E aí, cara, só que assim, eu vi que meu pai percebeu assim, cara, uma hora esse negócio não vai dar certo, porque ela era forte, né? Era uma motinha fortinha, assim. A minha prima caiu, a minha irmã caiu, aí no dia que eu caí. Antes que aconteça uma coisa mais séria, vamos vender essa, vamos passar isso nos covos, como dizem no interior, né? Passa isso nos covos. Meu tio foi, ajudou ele a comprar o nosso primeiro Pentium 133, né? Com famigerados 8 megabytes de memória RAM. Coisas pros nerds. Mas, cara, desde aquilo ali, assim, eu tive um fascínio por tecnologia. Assim, se eu já gostava disso, ali pra mim foi um mergulho, né? E aí, desde ali, isso foi em 94, 95. Em 99 eu consegui meu primeiro emprego, né, aqui em Lagoa mesmo, na World System, né, que existe até hoje, né, o Egmar, na época o Paulinho, Viginaldo e tudo mais. E fiquei nisso, e aí eu comecei as minhas transições, né, aí eu já comecei as jornadas de mudança, né. Dentro da World System eu comecei lá como suporte, depois foi a parte mais técnica, a parte de gestão, e aí depois chegou um momento desse de virado. Tava terminando a faculdade, já tava namorando e tudo. Você fez faculdade aonde, Fiz faculdade na PUC, aqui de Arcos. Na PUC de Arcos. Hoje já nem tem mais, acabou não indo pra frente, mas o curso foi muito bom. E foi bacana que nós fomos a segunda turma. Então a gente pegou uma galera, assim, todos os professores, a maioria era professor de BH. Então tinha um nível muito alto, assim. Tanto é que a nossa turma começou com 60 pessoas, até formado umas 15 no final. É isso. O curso era bem exigente. Mas aí você foi, de novo, né? Foi solidificando aquilo ali que eu já gostava. Depois eu acabei mudando, nós mudamos para Belo Horizonte, e aí apareceu uma oportunidade, eu fui para lá, aí de novo, aí você sai de um mundinho e vai para outra coisa. Essa mudança geográfica, né, Reuben? Eu penso muito sobre isso, né? Você vê que já lá atrás é só você dar um passinho ali em Arcos, pode parecer pouca coisa, mas pra gente que é do interior aqui, uma mudança pequena, e depois, a hora que você chegou em BH, Reuben, Sim. aquela mudança Não, toda. outro mundo. E na verdade você começa a perceber, Derek, de novo, nós estávamos pensando um pouco antes aqui, da importância do ambiente que a gente está. Enquanto eu estava no interior, buscava muita oportunidade em Belo Horizonte, cara, nada. O fato de você mudar já passa aquela mensagem do seguinte, né? Cara, eu estou disposto a que agora eu estou aqui, né? Porque é muito confortável. Hoje a gente já tem a questão do home office, isso facilita mais para o pessoal, né? Esse acesso até democratizou, isso tem um lado bom disso também. Mas o fato de você estar fora, cara, você teve que abrir mão do seu conforto, né? Da sua casa, dos conhecidos, e de novo, e lá o Rebo não é o filho de Zé Maria. Acabou, cara. Lá o filho chora, a mãe não vê. Exatamente. Então você vai ter que se virar. E por um lado isso é muito positivo, cara, porque te traz um se virol, cara, você tá aqui, você é mais um, e aí, bora fazer. Nós ficamos lá, né, aí eu fui pra lá, depois me casei e tudo, né, com a Dani, depois a gente namorado, né, nós já estamos 23 anos juntos já, né. É chão, hein, Reuben? Ah, 23 anos é muito tempo. 23, cara, 23, muito bom. E a Dani sempre companheira nisso tudo. E aí apareceu uma oportunidade para nós, para um colega meu de faculdade, da gente ir para Santa Catarina. Esse foi nossa primeira ida para lá. A gente morou no sul do estado, a gente morou em Nova Veneza, que é uma cidadezinha linda, cara. Essa vale a pena conhecer, viu? Tem Nova Veneza em Goiás e tem Nova Veneza em Santa Catarina, capital da gastronomia italiana. Nossa Senhora. Fantástico, cara. Aí é bom, hein? Você tá cozinhando ontem? Maravilhosa, cara. Maravilhosa. Ô, Reuben, depois também vou pegar um gancho aqui para depois a gente falar, que eu conheço você assim, te acompanho, vejo sua questão da família também, né? Da gente pontuar um pouco também sobre essa questão da família. Eu sei que é um alicerce, é uma base, né? A família, ela tá sempre acompanhando e querendo ou não também, gera uma responsabilidade muito grande, Com né? certeza. Sobre nós também, mas acho importante depois também você contar um pouco da sua experiência familiar aí, do que você acredita, como o homem que está ali, como a esposa que está junto, né? Não atrás, que sempre, às vezes, as pessoas falam sobre isso, né? Sim. Mas a gente de uma forma também bem clara, sem essas demagogias, sem coisas que existe hoje muito assim, mas da importância da família também, né, Roberto? Com E certeza. depois vamos pincelar isso aí. Mas aí você estava contando de Nova Veneza, da gastronomia, né? Nós mudamos para lá, cara, e de novo, ó, esse já é um primeiro ponto, que se não tivesse esse apoio, né, esse apoio da Dani, por exemplo, cara, a gente não teria feito essa transição. Porque ela abriu mão da carreira dela, que estava em ascensão em Belo Horizonte, uma multinacional, né, para a gente poder ir para lá, e como a oportunidade foi uma oportunidade muito boa, né, ela acabou abrindo mão dela e foi sem nada para lá. Então, assim, a gente abraçou isso de coração. Uhum. E se não tivesse esse apoio,
né? Porque realmente tem casos que relacionamento acaba tendo uma âncora, né, cara? Isso é delicado. E então teve essa possibilidade. Por lá nós ficamos de 2013 até 2016, e aí apareceu uma oportunidade e nós mudamos para Joinville. Aí você falando das coisas do coração, cara, aí eu vou falar, Joinville ganhou meu coração. É. Nossa. Mas é bem legal. Sabe o que é legal, Tem cara? um grande amigo lá, vou mandar depois, eu vou deixar marcado aqui, que é o Léo, meu parceiro de faculdade, né? Estudou comigo. E a gente esteve lá no casamento dele em Joinville. Léo, abração, meu querido, tamo junto. Não, Joinville é uma cidade fantástica, acho assim, vale a pena. Tá começando agora, essa semana, a semana mais movimentada da cidade, que tá começando o festival de dança de lá, né? Joinville e tal. É até curioso, porque tem algumas pessoas nem conhecem, né? Mas Joinville é a única cidade, né, do planeta que tem uma unidade do Bolshoi, além da Rússia. Mesmo? Só Joinville. Olha, E na verdade a unidade de Joinville hoje ela é maior do que a unidade da Rússia do Bolshoi. olha aí o Brasilzão, tá vendo? É pertinho, a gente mora perto, a gente mora uns 400 metros de lá. Mas Joinville, cara, ela tem características muito parecidas com a de Lagoa. Era a cidade das bicicletas, igual a gente é aqui, uma cidade muito plana, assim. Mas, cara, tudo cativou. Porque a cultura do pessoal, assim, as pessoas, é um pessoal mais acolhedor. Santa Catarina, né, igual o sul do estado onde a gente morava, como é uma cidade muito pequena, tem uma cultura muito mais fechada. Italiano, alemão. Então, a galera tem uma maneira diferente de lidar. Não tem certo ou errado. É que a gente, enquanto mineiro, de novo, né? Conheci o Felipe aqui agora e a gente já tá tomando café. Meio pão de queijo junto amanhã, na casa um do outro. Exatamente. E isso para nós, essa adaptação nessa parte mais do sul do estado foi um pouco mais delicada, mas, cara, temos amigos fantásticos por lá. Em Joinville, por ser uma cidade um pouco maior, ela é a maior cidade do estado, né? Ela é maior que a capital, 620 mil habitantes hoje. E ali a gente se encontrou. Só que lá, aí olha de novo, a gente não tem como fazer por etapa, né? A gente vai pincelando toda etapa. Lá pegou para nós a questão da família. A empresa que eu trabalhava lá era de consultoria de implantação de sistemas. Então, fiquei muito tempo na ponte aérea, né? Saía de Joinville na segunda, voltava na sexta. Já ia na segunda, voltava na sexta. Isso pesou pra caramba, cara. A gente tava com a Sofia recém-nascida, né? Tinha um aninho e pouco, assim, bem bebezinha. E aí isso pesou pra caramba. Porque você sai, tá dormindo, você volta e tá dormindo, né? Exatamente. Na verdade, sim, a gente passava a semana inteira. Ah, você ficava a semana inteira. A semana inteira. Então teve uma vez, que foi a vez mais séria assim, que, cara, era 3 horas da manhã, minha esposa vai e manda mensagem, ó, a Sofia tá com 38 de febre e eu tô com 39 de febre, Nossa. entendeu? Nós estamos indo nas duas pro hospital. Eu tive que sair de lá, por sorte consegui pegar um voo, saí de São Paulo 6 horas, 8 horas da manhã, tava com as duas no hospital lá em Joinville. Mas, então ficava naquela assim, e a gente, como a gente teve a Sofia, né? A Sofia ela é criciumense, até falei, brincamos com ela esses dias, a Sofia é a única catarinense da família inteira, é a única catarinense. Ao menos na certidão, teu sangue ele. Mas aí, cara, pesou muito isso pra nós. E quando teve a oportunidade da gente vir pra Lagoa, eu falei, pô, vamos testar isso. E a gente sempre lidou muito nessa linha, mesmo quando a gente foi para Belo Horizonte. Cara, a gente pode testar, né? Cada um de nós aqui, né? Aí eu até filosofando um pouco assim, a gente às vezes fica tão travado em relação mas, cara, mas eu tenho minha casa aqui, eu tenho tal coisa. Cara, nada te prende, nada te prende. A gente tinha a nossa casa em Nova Veneza, a gente mudou pra Joinville e depois vamos pra cá. Sim. Então a gente nunca foi preso por causa disso. Apegado, né? Acho que a palavra é, às vezes a gente é apegado a algumas coisas, né? Exatamente. E aí a gente teve essa possibilidade de vir pra cá, e foi muito bom, que a gente ficou perto da família, entendeu? A Sara nasceu aqui, então isso foi muito legal. Só que eu acho que o coração ficou pra trás, cara, né? A gente conversou isso, né, naquele outro bate-papo nosso. Sentiu uma ligação, né? Sentiu, cara. E tem algumas características que acabam pesando, assim. Então tem questão de natureza, os recursos, porque é uma cidade com estilo de cidade pequena, mas com muito recurso de cidade grande. Então isso, pra mim, pesa muito, né? Então, vim aqui pra Lagoa, né? Fui sócio na Opus 6 anos, fantástico, cara. Daniel, o André, Vicente. Hoje o André tava lá, só vai conversar com o Hilber, tem que encontrar com o Hilber. Exatamente. E assim, foi fantástico. O Moraes. O André Castro eu tô vendo pra ele ontem. Ontem ali na praia. Mas o legal, cara, é que, de novo, assim, cada etapa desse negócio é mais um aprendizado. Porque ali foi minha escola de empreender. Então hoje, né, agora que a gente voltou para Joinville, né, então no final do ano passado eu conversei, tinha todo um acordo super na boa, assim, o pessoal adquiriu minha parte nas empresas, né, que era a Opus CGT5, a gente voltou para Joinville, mas quem voltou para Joinville não é o Reuben que saiu de lá.
você voltou com uma bagagem totalmente diferente, Muda né, Hilber? tudo, cara, muda tudo. Muda também a maturidade, o seu posicionamento também como empresário, como empreendedor, o pai, né, Hilber? Uhum. Pai é um pai diferente também, né? Tudo, cara. E o legal é assim, é que o que que eu comecei a enxergar por lá? De novo, é buscar assim, quais são as outras conexões que tem por aqui? Só estava falando um pouco agora antes em relação ao G4 e tudo, os ambientes que tem. Porque Joinville é uma cidade muito industrializada, né, indústria muito forte, assim. E a gente tem essa abertura. E aí entra um outro fator que é importantíssimo nosso, mineiro, né? Porque a gente tem muita abertura e a gente é muito bom de lidar. É. Cara, então a gente tem essa facilidade. Vai ser com todo mundo? Não, a galera quer fechadona. E tá tudo bem. Mas eu costumo dizer assim, que depois que você rompe essa primeira barreira, o pessoal abraça de uma maneira muito, muito bacana. E a gente fez contatos, assim, extraordinários, sabe? Então, assim, foi muito bom. Frio na barriga o tempo inteiro, né? É, que essa transição ela é sempre assim, né, Hilber? A gente fica. Eu, quando entrei em contato com o Hilber, eu tô passando por isso, por uma transição de carreira e tudo. Hilber, me fala aí, porque para mim o que mais pega é essa mudança geográfica. E é interessante fazer um paralelo com a minha família, porque minha família é de São Paulo, né? Meus pais vieram para Minas sem conhecer Hilber, a cidade. Olha só. Olharam no mapa, ligaram na prefeitura e perguntou: tem ótica aí? Não, não tem. Tem mesmo? Não, não tem. Então vieram conhecer Santo Antônio do Monte, Arcos, Lagoa da Prata. Chegou aqui na Lagoa da Prata falou, né, e em Bom Despacho também. Chegou e ficou aqui. Então eu vejo assim, meus pais, naquele tempo, sem internet, sem GPS, sem nada desse sentido, fazer uma mudança geográfica de 600 quilômetros, né? Sim. E eu confesso que eu me pego, às vezes, tão enraizado, acho que é a palavra aqui nesse sentido, até por isso que eu entrei em contato com o Hilber, porque para mim 200 quilômetros já é muito. Belo Horizonte para mim está parecendo um lugar muito longe, mas hoje eu vejo que para minha carreira também, e pensando também em família, pensando em criação de filhos, não que aqui a gente não tem, Lagoa da Prata é uma cidade extraordinária, Demais. só que, às vezes, dependendo, né? Aqui o que nós estamos falando, não da cidade em si, mas que talvez sirva para você que quer fazer essa mudança, independente de ser de Lagoa para Santo Antônio, ou qualquer lugar que seja, de Belo Horizonte para Miami, mas dessa que eu busquei no Reuben, eu como uma pessoa muito comunicadora e altamente executora, fui buscar no Reuben um conselho de uma pessoa que está vivendo, né? E para mim, modelar é muito importante. Então, eu costumo, assim, quando eu comecei com consultoria, eu perguntava para as pessoas de empresa, como é que você faz? Eu lembro que eu cheguei para um cara que tinha uma empresa aqui em Lagoa da Prata, eu já vou falar, né? O Marcelo da Combrita. Aí eu lá com o Marcelo na pousada, falei, Marcelo, como é que você faz? Porque eu te vejo aqui, não te vejo na Combrita. Ele falou, Deca, tem um ano que eu não vou lá. Eu falei, não é possível. Ensina esse mistério aí. Falei, gente, como é que é isso? Porque eu vendo os meus pais sempre aquele focado na empresa e tudo, né? Aí eu pensei, falei, gente, eu vou modelar essas pessoas. E eu fui modelar o Reuben, né? E o Reuben contando a história dele aqui e essa mudança, né, Reuben, geográfica, parte também pela questão cultural. Sim. Aí o Reuben, na nossa chamada, falou comigo assim, ó, Derek, aqui tem um balé perto, a gente vai no teatro, né? Isso também muda, né, Reuben? Porque eu ainda não sou pai, mas sou padrinho do meu sobrinho, Ito, inclusive, da idade da Sossô, né? E acaba que, querendo ou não, a gente quer também para eles umas coisas diferentes, né, Reuben? E você notou isso, Reuben, no convívio dela, no acesso às coisas culturais, né? Porque eu fico imaginando, hoje uma criança de 17 anos, que está no interior, e às vezes com aquela fatídica pergunta, né, o que que você vai fazer no vestibular? E a pessoa levanta a mão e fala, eu quero ser artista, eu quero, né, quero dançar profissionalmente, ou eu quero ser pintor. Essas pessoas são tidas como doidas, né, Hilbert? Sim. E você vai para uma cidade que tem uma cultura florada, e isso pode ser despertado já desde o início. O que que você acha disso, Hilbert, dessa questão cultural? Sim, faz muita diferença, porque se você for pensar, é justamente assim, não é uma questão de preconceito, né, eu tenho muito cuidado de conversar isso com Uhum. algumas pessoas, porque fica naquela, assim, como se fosse denegrindo, né. Sim. Cara, eu sou apaixonado com lagoa, Sim. gosto demais. O fato é que, assim, a gente tem que fazer escolhas, e essa escolha nossa, por exemplo, ela teve um foco muito grande em relação às meninas e aos recursos para elas. Então, Joinville tem escola internacional, então se elas quiserem, né, cara, formar numa escola em Joinville e já tá preparada, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, isso já tá ali, já é do dia a dia, então tem essa possibilidade.
tudo tem seus custos, né, mas assim, é realmente possibilitar para elas um leque de opções que a gente não teve, eu não tive esse acesso. Então, vem muito essa questão, assim, do papel enquanto pai também, sabe. Conversei isso muito na época, conversei isso com o Daniel, com o André também na época que a gente conversou, né, já tinha nascido o Samuel também. E eles entendem, cara, porque muda, assim, cada um que, né, que vem assistir aqui, assim, que tem essa que já é pai, muda as prioridades nossas, cara, elas se alteram todas, 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 todas. E dar essa possibilidade de acesso é, assim, é o que a gente pode fazer. Quer dizer que elas vão aproveitar tudo isso? De forma Sim, alguma, isso tudo são opções, mas assim, cara, o leque tá aqui. sim, E vem um outro fator, cara, que eu falo assim, ó, quando a gente foi se mudar, e até foi, né, a gente conversou um pouco sobre isso também quando você me ligou, né. Pô, cara, vocês são doidos, porque assim, a empresa tá aqui consolidada, né, eu entrei sim. na Opus, a Opus Crescendo, né, Reuben? isso. Não é uma empresa estagnada, é Não. criação. A Opus já existiu quando eu entrei, a gente, né, eu entrei, contribuí também com parte do crescimento dela, tá crescendo ainda, abrindo novas áreas de De abrangimento, atuação, né? e de repente a gente abrir mão disso tudo. Mas é que realmente chegam momentos que, cara, é o coração que fala. Eu falei e vou repetir de novo, né, o que eu sempre falei, se você me mandasse eu planilhar, por que que eu vim para cá? Cara, não tem só racional, não é: "Ah, eu analisei que o custo de vida é X, É. a escola é Y", não, tem que fazer essa conta, porque de novo, aí é o meu lado planejador, não tem jeito, não dá para escapar disso. Tem que planejar, viu, gente, né? Então, Tem. Ao menos minimamente, né, até fazer algumas coisas na loucura, mas assim, mas é importante, até porque de novo, quando a gente está sozinho, é outra cara, coisa, você né? tá muito mais aberto a riscos, né. Agora quando a gente tem a família envolvida, a coisa muda de figura. Você tem que ter uma responsabilidade. Só que de novo, o grande aspecto que só quem faz essa transição acaba vivenciando é realmente, assim, a mudança que acontece que, cara, ela é quase inexplicável. Os contatos que aparecem, as pessoas que aparecem, e eu vou falar assim, ó, essa jornada nossa, cara, ela tem sido pautada, assim, por encontrar a pessoa certa no momento certinho, sabe. É impressionante. É porque o movimento, né, eu acredito muito, Reuben, que o movimento, gera essa mudança, né, Exatamente. fisicamente falando, né, a gente pegando aí os nerds, eu sou da área da física Sim. na optometria, né, mas tudo que tem pressão, tudo que é exercido uma pressão muda o seu estado, né, tudo que tem movimento também pode ter uma mudança de estado. Então o fato da gente se movimentar, querendo ou não, as coisas vão acontecer uma mudança sim, né, Reuben? Isso de fato acontece. E às vezes a gente fica muito parada aí, né, estagnada às vezes, de certa forma, tanto na carreira quanto na vida familiar, ou até uma mudança de fase, de amadurecimento como pessoa mesmo. E isso às vezes retrai a gente de ir de encontro com o que a gente realmente pode ter de potencial máximo da nossa vida, Com né? certeza. Eu vejo isso e serve para quem está aqui, porque eu falo que quem está assistindo aqui, tudo na vida é feito de fases. Sim. Né, e se a gente analisa isso no decorrer da nossa vida num todo, às vezes até uma travada de mudança de fase aí pode fazer com que você atrase esse Sim. desenvolvimento, né. Lógico que não é uma fórmula mágica, quem dera se a gente pudesse ter uma planilha certinho, né, eu Mapinha, você um mapinha, tal idade você faz tal coisa e tudo, mas a mudança, esse fato de você mudar, nós estamos aqui no estúdio do Felipe aqui, que fez uma mudança, a gente sabe que a mudança é difícil, mas nós estamos aqui hoje num cenário legal, tenho certeza que o Felipe ali assistindo tudo, né, Filipão? sim. Fica orgulhoso e se sente bem de estar aqui, porque é o nosso sonho. Então, primeiro a gente falou antes aqui, você visualiza, né? Sim. Pega e vai, porque depois você vê também, de você imaginar, colocar num papel ou apresentar para as pessoas, não tem como você voltar não, você não tem como desver que nem diz o mineiro, né, você viu, já está visto, aí não tem o que fazer, né. Ô Reuben, e como é que tá a sua vida lá profissional, o que que você está almejando, o que que você tem pensado aí, como é que tá essa mudança toda, né, porque você sai de uma figura de CEO, né, uma figura que gera um time, Sim. que acompanha os indicadores ali, né, para o que agora, Reuben, como é que tá aí sua mudança? Sim. Agora eu tô com a questão da consultoria. Uhum. Então eu tô com consultoria, a gente, né, o nome é LTV+. Meu foco todo agora é em empresas de software, né, porque essa é toda a bagagem que eu tive, né, minha Sim, bagagem sim. inteira de ter trabalhado em empresa e no final ter tido, né, ter sido parte de uma empresa dessa assim, com foco em ajudar empresários a trabalhar a aquisição de clientes. E cara, aí vem o ponto assim, né, o desafio de fazer isso tudo acontecer e tudo dar certo, né. A ansiedade,
aquele medo, né, cara, será que eu vou dar conta? Igual você É, estava comentando um pouco sobre a formação da ajuda. Eu vejo que é a mesma coisa, cara. Mas o que mais pega é realmente, assim, a gente entender que vão ter os dias que você vai ficar assim: "Poxa, cara, será que isso vai dar certo?" é. E depois você dá um passo e diz: "Cara, não, vai dar". Você conversa com uma pessoa e vê uma palavra ali assim, aí já aparece um cliente, e aí já aparece um outro. Então, tá nesse momento de rampagem, mas eu vou te falar, cara, assim, ó, esses primeiros meses, né, de 2025 foram de muitos desafios, muitos mesmo, assim. Mas, mais uma vez, em cada momento que teve um desafio, apareceu a pessoa certinha na hora certa, sabe. Aí agora eu tô, né, tem um mentor me apoiando também nesse processo todo da estruturação, então, cara, isso já dá uma não vou falar que dá uma tranquilizada, mas dá mais norte, né, do que Direcionamento, né, Reuben? É igual o técnico, né, gente? O que o Reuben falou do mentor dele aí, e aí serve para você, empresário, empresária, que está querendo, sua empresa não está tracionando, as coisas não estão acontecendo, gente, não bate cabeça não, levanta a mão, pede ajuda, busca. Hoje em dia tem inúmeras possibilidades, né? sim, O Reuben me apresentou uma pessoa também que ajuda nesse desenvolvimento de uma plataforma de você ter seu curso. Hoje tem quem te ajuda com desenvolvimento do próprio material aí para você poder fazer. Tem quem te ajuda com tudo na sua empresa. E o fato do Reuben ter, né, igual ele falou desse mentor, traz um caminho, né, Reuben? traz, com certeza. Traz uma segurança, né? Uma coisa eu falo assim, que se foi uma das viradas de chave mais fortes pra mim, é justamente sair desse lado assim, eu tenho que ser autodidata. Uhum. "Ah, mas tem tudo na internet". Tem, cara, tem tudo que vocês precisarem da sua vida, da empresa e tudo mais, tem tudo por lá. Mas o negócio é alguém que assim, cara, já vivenciou isso aqui, já passou, já testou várias vezes. Você quer gastar seu tempo experimentando cada parte, cada cabeçada que você já deu dentro da ajuda e agora do método Gombrade, né. Cara, quanta coisa que você já errou e já corrigiu. É. Eu posso tentar fazer a mesma coisa, eu posso tentar. Eu vou esbarrar nas mesmas coisas, o cara muito que não vai poder pegar isso. Só que essa é uma visão que a gente enxerga, assim, que ela às vezes ela é difícil, né. Uhum. E isso pra mim, cara, e foi uma coisa que não destravou tem tanto tempo assim. Mas você ter essa percepção, cara, é o curso, aí fica de novo a gente sabe, né, ainda mais hoje, tá constituído, né, tem Sim. infelizmente, porque para toda opção, toda oportunidade bacana, vão aparecer os oportunistas, né. Cara, isso é batata. Mas você sabendo fazer o filtro, cara, você pode estar diante de oportunidade de acelerar algo que talvez durante a sua vida inteira você não conseguiria É. fazer. Eu sou a prova disso, Reuben, a Ótica Lago da Prata, né, que lá eu sou essa figura de CEO, né, pô, é uma empresa desde 1986, Sim. mas o que ela cresceu em 2023, 2022 e 23 Uhum. foi algo assustador. Se eu não tivesse tido suporte de um mentor, se eu não tivesse, migrado para uma região, eh, que não tinha ninguém do meu segmento, eu não fui indicado por alguém Uhum. ali para aquele mentor em si, né, e eu peguei, acreditei, peguei e Ué. fui com unhas e dentes ali, e chegou realmente eu me deparei com uma coisa que eu nunca tinha visto, mas era o que eu buscava. Engraçado isso, né. Legal. Você nunca vê, mas você chega e fala assim: "Era isso que eu queria". Sim. Você não sabe explicar, você não sabe explicar, mas chegou lá, eu falei: "Cara, isso aqui é minha tribo". É uns empresários querendo fazer acontecer, né, que foi o Marcos Freitas, que inclusive sou muito grato a ele, por tudo que ele me proporcionou aí, tanto para minha empresa quanto foi a primeira pessoa que me deu o microfone, assim, para eu falar, sabe, Reuben. Legal. E aí, ele chegou para mim e falou assim: "Ó, você tem 40 minutos". E ele era muito muito tranquilo comigo, assim, e tal, e ele falou super sério, sabe: "Só você tem 40 minutos, se você não acabar em 40 minutos, eu desligo o microfone". Eu achei que era brincadeira, sabe quando você dá aquela risadinha, sabe, eu: "É". Ele falou: "Não, tô falando sério, todo jeito eu tô falando sério". E aí realmente eu tinha já me preparado para aquilo, eu Uhum. tinha me sim, olha, vai ser 40 minutos. E já serve para você que quer fazer palestra, para você que está aí, que seja pontual na sua entrega, que seja um conteúdo online, que seja um conteúdo presencial. Isso é uma grande falha de palestrantes, é uma grande falha de quem lida com pessoas, é não ter uma programação desse jeito. Então lá nesse momento ele me treinou. Uhum. Então Bacana. quando ele fez isso, ele falou comigo, né, ele Sim. estava ali me ensinando, né, e sem contar tudo que ele passa, e o time dele passou também para as nossas empresas aí, e assim, um crescimento gigantesco, mas através dele, da empresa dele, ele até é muito assim, muito categórico em falar: "Ah, o mérito é seu porque você executou", né, Uhum. mas sem Sim. e esses mentores eles podem tá sempre tá mudando também, porque é isso que eu sempre às vezes falo com as pessoas: "Não tem problema você
testar um ali, né? Testa um ano um, testa um ano outro, mas ver essas visões e não querer só o sozinho, né? Eu vou pegar, vou dar cabeçada e tudo. E essas pessoas, eu acredito, são catalisadores. E é o que nós estamos fazendo também nas nossas carreiras, né, Elber? De trazer mais informações, mas mais ainda trazer fórmulas que a gente já testou, né? Já viu, já comprovou ali que pode auxiliar e ser um catalisador mesmo para as empresas, né? Com certeza, cara. Ô, Elber, e aí é trazer cliente para a turma? Como é que é? Exatamente. É isso. Trabalhar isso aí. E aí, de novo, entra tudo, né? Trabalhar aquisição de funil, trabalhar aquisição de cliente, melhoria de oferta. E o que é um ponto que é bacana, assim, a empresa de software ela tem uma característica muito comum. Não quer dizer que são todas, né? Mas a grande maioria ela tem uma origem muito parecida, né? Que é aquele cara que era técnico, que criou um sistema, que talvez era para um parente dele ou para um amigo, e que alguém viu que era bacana, porque tinha um que era ruim, e ele Funcionava bem outro, colocou no outro, e colocou no outro. os dados batiam de um lugar para o outro. Exatamente, exatamente. E esse empresário acaba sendo muito carente, cara, muitas das vezes, porque o que acaba acontecendo? Por a gente de tecnologia ter muito esse lado autodidata e muito técnico, o que a gente acaba fazendo? Deixa que eu resolvo. Não vou contratar alguém de fora para resolver isso aqui. E a gente acaba se matando em relação a isso. Uhum. Então, muitas das vezes, a empresa de software ela acaba ficando dependente de questão de indicação. Mas não sabe trabalhar a oferta, não sabe trabalhar foco. Estava conversando isso com um amigo meu. Conheci uma empresa lá em Joinville, chama IBR, do Patrick. Depois até eu vou baixar o Instagram do Patrick e marcar ele aqui também. E o Patrick estava comentando o seguinte, eles tinham um software genérico, a empresa existe já desde 2012. E aí ele comentava comigo o seguinte, entrou um sócio novo, aí a visão de fora, né? E era um sócio investidor. Um dos sócios da empresa comprou uma parte numa empresa, dando uma parte dessa empresa IBR lá na jogada. Então Aham. acabaram entrando duas pessoas novas. E os caras olharam assim, cara, poxa, por que você não foca nesse segmento específico aqui? E é um segmento bem específico mesmo. Os caras têm um software para desmanche veicular. Que é isso, cara? Que no Rio Grande do Nossa. Sul ele é regularizado. Então lá você não tem a questão as peças são todas identificadas, tem um processo bem específico, eu não vou entrar em detalhes porque não é a minha área. Mas o cara falou assim: "Cara, vocês têm um software com uma característica única, quase ninguém no Brasil tem isso aqui". E os caras focaram nisso. É lógico que não foi assim, né, quem dera fosse, né, Fosse rápido. pô, quem não dera. Essas mudanças elas são com o tempo. Mas o fato deles terem focado nisso, permitiu que eles tivessem uma alavancagem violentíssima. Ele me comentou, a gente estava numa reunião há umas semanas atrás, disse: "Cara, a gente fechou o primeiro semestre esse ano, e a gente faturou nos primeiros 6 meses o que nós faturamos em 2024 inteiro, Olha aí. com essa virada de chave". Ter o foco específico aí. Muita gente quer atender todo mundo, não atende ninguém, né, eu? Sim, exatamente. Então trazer essa clareza, porque de novo, cada um tem seu jeito de fazer. E não tem não tem certo ou não tem errado, mas qual é o resultado que você está querendo, você está esperando? Então o que eu juntei nisso, Derek, foi pegar a minha vivência, tanto a minha vivência técnica, quanto a vivência realmente de ter passado por essas empresas, né, e ter enxergado isso ali, porque eu trabalhei de todo jeito, trabalhei em empresa que era fábrica de software, trabalhei em empresas que tinham um software, mas era todo aberto, então você começa a entender um pouco mais essa dor, começa a falar mais a linguagem, né. Uhum. Igual você com relação à ótica, cara, é é só juntar o útil ao agradável, porque assim, se você talvez fosse comunicar com um cara de oficina, daria certo. Muitas das coisas que você aplica vão funcionar lá. Mas é diferente, É. a especificidade muda, né, eu? Faz diferença demais, cara. Porque se você vai estar conversando aquela linguagem e até no começo do ano, né, no começo de 2025, eu estava com uma ideia de consultoria mais aberta. Só que eu sentia falta disso. Na hora que o pessoal assim: "Cara, mas a sua consultoria é do quê?" Pô, ela é de tudo. É, Se ela é de tudo, ela não é de nada, né. Se tudo é especial, nada é especial. verdade. Falei: "Cara, não tá legal, a comunicação não tá boa". E aí com esse mentor a gente foi e já deu esse foco: "Cara, nós vamos focar isso aqui". E é um processo de evolução, né, Derek, porque assim Cada etapa conta nesse processo, sim. sabe, Hilmer? Eu noto que, assim, trazendo um pouco do que aconteceu Como é que foi comigo, o né? seu também? Não, o interessante, sabe o que aconteceu, Hilmer? Pegando o gancho até pra gente continuar, que eu acho que é bom a gente ir dando essas idas e vindas, né? Sim. Porque a gente vai lembrando, né? Mas acaba que, querendo ou não, eu sempre fui muito do ir, sabe? Do vamos, e depois a gente vê como é que é. Mas eu vejo que, assim, é mais sofrido. Ó, com É certeza. mais sofrido, porque a gente acaba, às vezes, dando umas cabeçadas e chega lá na frente também, a gente tem um problema aqui atrás que você não resolveu. Sim. Então tem coisa que, por exemplo, 1 ano de empresa,
que eu tinha que ter feito no meu primeiro cliente, eu tô fazendo só agora. Sim. Só agora, com 1 ano de empresa. Aí eu tô assim: "Gente, como é que eu não fiz isso lá atrás?", né. E assim, o quão sofrido foi para poder, que eu passei todo esse período sem isso, né. Então, essas etapas, Reuben, que você está construindo na sua consultoria, né, e que serve também para uma empresa, querendo ou não, essas etapas elas são importantes para qualquer tipo de negócio, né. O que que você acha, o que que você está sentindo, Reuben, dessa construção, assim, sendo já mentorado, com uma base, né, você já mesmo já disse sobre isso, que é tudo mais prático, mas essas etapas, assim, você acha que tem alguma coisa que fala assim: "Não, Derek, essa etapa aqui tá mais difícil ou essa tá mais fácil"? O que que você tem sentido desse processo, assim? Porque você já tá com os clientes, né, já tá atendendo alguns Sim, clientes e sim. tudo. Como é que tá isso, Reuben? Cara, eu vejo que assim, o grande ponto que às vezes acaba faltando, Derek, é muito da maneira que a gente vai pensando em relação à consultoria, sabe. O que que acaba acontecendo? A gente às vezes fica se limitando muito no conhecimento que a gente tem, ou fica bloqueando porque: "Cara, será que eu vou conseguir entregar determinada coisa aqui?". Isso foi uma coisa que me travou muito, porque eu acho que até pela essa formação muito técnica, eu sempre gostei muito assim: "Cara, eu preciso aprender primeiro para depois executar isso tudo aqui". O que você já tem de conhecimento sobre determinado assunto, já vai ajudar muito aquela pessoa. E às vezes a gente deixa de ajudar, às vezes a gente fica bloqueado e fica assim: "Cara, não, mas eu não tenho nada para ajudar". Cara, qualquer um tem algo para poder ajudar. É impressionante, gente, o Reuben falando aqui, aí eu fico vendo a trajetória, né. O que que acontece, Reuben? Eu peguei um cliente, né, assim, peguei não, né, conquistei, né, Reuben, Sim, com porque certeza. a gente conquista o nosso cliente, né. Mas eu conquistei um grande cliente, né, que é a Sensa, inclusive são meus clientes aí do Ajuda Prime, que é um acompanhamento com o time que eu tenho. E naquele momento ali, sabe, Reuben, quando eu tive contato com o Pierre, que é o CEO lá da Sense, eu pensei, falei: "Gente, o que que eu tô fazendo?". Falei assim, Sei bem, eu e o Felipe fomos lá, o Felipe fazendo as imagens, aquela coisa toda, né, Felipão, lugar chique, eu e ele lá, falei assim: "Nossa senhora". E aí eu pensei, sabe, Reuben, sim. falei, dá aquele friozinho na barriga, será Sim. que Será que realmente, eu de sou capaz, né? fato, será que eu sou capaz? E a hora que a gente entrega o conteúdo e a gente vê que, de fato, a gente pode transformar ali, né, na nossa forma e trazer um olhar diferente. E aí, há pouco tempo, a gente recebeu um depoimento, de um dos gestores lá, que é o Enio, que ele é o responsável pelas franquias todas da Sense no Brasil. E aí eu acompanho todas as franquias da Sense, né. E aí ele gravou um depoimento e me mandou falando sobre o meu acompanhamento, sobre a ajuda e tudo, sobre o meu time. Aí eu olho para trás, né, naquela entrada nossa lá na porta, eu, o Felipe me filmando, e aquele frio na barriga, será que eu vou conseguir e tal, né. E aí fica dessa forma, né, da mesma forma quando eu peguei meu primeiro cliente, que foi um cliente internacional, e aí eu com meu inglês péssimo, Reuben. Aí eu falei: "Gente, eu não vou conseguir dar nem bom dia pro cara, e se ele perguntar alguma coisa?". Eu fechei o negócio, é porque é um sócio brasileiro e o outro americano. Aí ele falou comigo, né, "Ó, Derek, o Albert vai participar da reunião, mas ele arranha ali o português e tal, e vai estar lá, fica tranquilo". Eu falei: "Gente", eu não sabia nem dar um bom dia direito, sabe. Aí eu falei assim, nem falar o nome dele, que era Albert, era Mister Albert, mas, eu gostava que chamava Montgomery, que era o sobrenome dele, Mister Montgomery. Aí eu falei assim: "Gente, onde é que eu tô entrando aqui, né, Sim. nessa história? Onde é que eu tô nisso?". Mas aí eu volto a ressaltar, eu sempre fui muito do Fazer. "vai, depois eu vejo", né. E aí eu já estava estudando inglês, inclusive mandar um abraço para o Eric aí, meu professor. E aí eu já estava estudando inglês, falei: "Érico, ó, agora eu preciso de literalmente full health aqui, eu preciso saber as frases que eu vou conversar com ele, eu preciso saber tudo certinho, que a hora que ele aparecer lá eu já tenho que pelo menos recepcionar ele, né, em inglês e falar com ele que ele tá à vontade, igual eu faço com todo mundo, Sim. né, do nossa turma online ali". E aí, esses desafios vão nos forjando, vão deixando a gente mais forte, né. Eu acho que eu nunca contei nada assim na íntegra igual nós estamos conversando aqui, Aham. mas sabe por quê? Porque é um bate-papo, É, é um exatamente. bate-papo. Então assim, é muito legal, eu quero agradecer esses clientes todos aqui que a gente vai citando e que a gente vem transformando, sabe, Euben? E isso
acho que é bom para somar para as pessoas que têm essa dúvida, Com né, certeza, Reuben? cara. Porque a gente nivela, às vezes, muito por baixo o nosso conhecimento, né? E a gente pode, talvez, transformar para tantas Cara, pessoas. Então, nesse sentido, que seja com a sua mão de obra aí na sua empresa, mas você entregando o máximo que você pode, que seja com uma consultoria, que seja auxiliando alguma pessoa, sim, sempre você vai ter algo que pode somar na vida de alguém, né, Reuben? Eu com acho isso certeza. muito válido, porque a gente vive um momento que eu vejo um momento muito incerto numa série de coisas, mas ao mesmo tempo também com tanta informação e com tantas pessoas que você pode se aproximar dentro disso. E o fato da gente ter esse círculo também, que é o que a gente está tendo aqui, de troca de ideia, de apoio, de conversa, ele tá cada vez também mais próximo, né, Reuben? Com certeza. Porque esse fato da gente estar na internet, de ter a possibilidade de conversar com as pessoas, e se abrir para as pessoas certas também no sentido de ideia, né? Com certeza. E sabe o que é que negócio legal, cara? A gente conversando e você me lembrando aqui. Esse pra mim foi um dos maiores, foi não, ainda tá sendo pra mim, eu não tenho que nem que esconder, mas pra mim ainda é um dos maiores desafios, essa questão da gente se sentir preparado pra fazer. Mas esse tá sendo exatamente o paradigma a ser quebrado. Eu falei assim: "Cara, o que você já tem é suficiente pra você poder fazer. Será que eu vou conseguir atender e fazer uma consultoria pra Apple? Cara, provável que não. Mas é meu público? Não é, não é ela que eu quero atender. Sim. Se você se isso te paralisa, né, cara, você não faz nada. É. E um outro ponto que pra mim marcou muito, cara, estava participando, né, eu participei de 2 eventos lá em São Paulo, e aí de novo você vai fazendo essas conexões. E aí me conectei com alguns outros consultores, era um evento de consultores. E eu tenho muita facilidade, e é uma coisa que eu nunca tinha dado valor a isso, em relação a construir relacionamentos. Porque no final da história, ó, morei aqui em Lagoa, aí trabalhei em Belo Horizonte, mas quando eu trabalhava em Belo Horizonte, eu tinha clientes em Brasília, tinha clientes em São Paulo, tinha cliente no Rio. Quando eu morei em Joinville, que foi a época que a gente viajava mais, né, trabalhar pela consultoria, também tinha em São Paulo, Brasília, cara, e você vai criando essa rede. E às vezes você não percebe isso. Nesse evento lá, eu conectei com alguns consultores que, sabe quando dá match, Aham. né? Cara, de novo, parece que já existia amizade criada de antes. Vai entender. E o que que aconteceu? Eu falei assim: "Poxa, cara", troquei ideia com um, troquei ideia com outro, teve outros que vieram até de indicações de outros consultores: "Poxa, essa pessoa é legal, troca uma ideia com ela aqui". E eu falei assim: "Poxa, eu tô vendo que as dores que nós temos são as mesmas, igual com as dores que nós conversamos juntos. Cara, vamos juntar, vamos fazer um grupo pra gente poder trocar ideia, mas não um grupo só de bate-papo aleatório. Vamos fazer alguma coisa estruturada". Aí são 5 consultores, né, sou eu, tem o Hamilton, que é lá de Piraberaba, né, que é um distrito de Joinville, ele fica muito próximo assim. A Ana, que é lá de Jundiaí, o Milton lá em Itatiba e o João Carlos lá em Londrina. E cara, eu me sinto um neném perto dos caras, porque são gigantes. O Aham. Hamilton é engenheiro formado na USP, trabalhou na Honda e trabalhou em transportadora a vida inteira, assim, um cara fantástico. A Ana, cara, conhecimento de processo comercial e de IA, assim, fenomenal. O João Carlos, quando eu estava nascendo em 83, ele já estava começando a tecnologia. E o Milton era executivo de indústria e tudo mais, assim, cara, uma bagagem Que fenomenal. massa, hein, Reuben? Não, e eu ficava assim: "O que eu vou ganhar pra esses caras aqui? O que que eu vou entregar?". Só que aí no dia que a gente fez a primeira eu fui, conversei com cada um e tudo: "Cara, vamos fazer? Vamos começar este formato, de um jeito que fique legal, não é pra ficar um negócio aleatório". Sim. E aí na primeira conversa que a gente teve, os 4 foram, falei: "Cara, que bacana de você ter unido a gente, porque eu queria conversar com fulano, mas eu não é que eu não é que eu não achava Tá urgente, faltando a liga, né, estava Reuben? faltando alguém pra juntar". Mas essa questão da oxigenação, né, Reuben, é o que eu falo assim, às vezes, lá na Ótica Lago da Prata, 2023, por exemplo, a gente começou a ter o hábito de trazer pessoas mais jovens para o time. Uhum. Então eu lembro que 22 a gente já estava nessa busca aí, né? Mas aí em 2023 a gente recebeu lá a Yasmin, e a Yasmin, ela veio com essa pegada para as meninas apresentando um mundo mais de TikTok, mais de... Uhum. Então assim, o quanto que a gente tem para contribuir independente da parte técnica, né? Com E isso certeza. faz com que as coisas aconteçam de forma diferente, dependendo do estímulo que você recebe, né? Sim. A gente estava conversando aqui há pouco, gente, deu uma pausinha aqui, aí estava contando pro Reuben aqui dessa questão da ajuda mesmo, né? Da gente começar e eu sempre peguei, sempre vai primeiro para depois ver como é que faz, né? E aí a gente tava relembrando aqui de uma cena nossa, eu e o Felipe, a gente gravou uma chamada para um evento que tem aqui na Lagoa da Prata, porque eu não ia estar aqui, eu ia estar em São Paulo, e esse evento era um evento presencial, sabe? E o grande diferencial lá é que você apresenta em 5 minutos,
para os empresários, falando da sua empresa e tudo. Inclusive, eu sou diretor da CSDL, esse é um evento da CSDL, que é o Grandes Líderes. E aí você apresenta a sua empresa para que depois aquilo ali gere negócio, né? Então o objetivo é a gente fazer um vídeo chamativo e tudo, né? Aí eu já fui lá logo e botei minha roupa social, um blazer, gravei lá na minha casa, gente. Na hora eu não pensei em eliminação nem nada. Falei, Felipe, ó, vamos embora gravar assim. E aí a minha noiva Marcela, que eu chamo de Vidinha, inclusive te amo, Vidinha, beijo. A hora que ela viu o vídeo, ela falou assim, ah não, isso aqui não dá não. Tá parecendo que é Cidade Alerta, que quando chama morte no negócio, sabe? Eu com um terno meio estranho, fundo, meio nada a ver. Mas aí, a hora que a gente olhou aquele vídeo, né, eu falei com o Felipe sempre super solista, profissionalzaço. Falei, Felipe, dá pra nós mexer nisso aqui? Ele falou assim, ideia. Dá, né? Vamos levar a iluminação, mudar a roupa e tudo. E a gente gravou e realmente ficou um vídeo impactante. As pessoas mandaram mensagem lá, sabe, eu? Tipo assim, nossa, Derek, que vídeo legal, mesmo você não estando presente aqui. A gente gostou muito do vídeo, chamou muita atenção. E aí as pessoas acabam olhando a gente também com esse viés de olhar diferente, de programar para fazer as coisas bem feitas e tudo. Mas acaba que, querendo ou não, a gente nessa de acertar, né, Elber? A gente também vai errar muito também, né, Elber? Então, assim, o fato da gente fazer as coisas e ir à frente e fazer com que aconteça, mesmo sendo planejado ou mesmo sendo uma coisa que você faz ali para testar, de um jeito ou de outro vai gerar relevância para você, né, Elber? Exatamente. E vem muito isso tudo vai da questão do posicionamento que a gente quer assumir, né, Délio? E a questão do errar, cara, não tem jeito. É aquela história assim, ó, é o funil. Você vai querer acertar, né, o cara, eu quero fazer 10 vídeos corretos aqui. Cada vez você vai ter que fazer 100. A gente pega, tem muitos, ainda mais Instagram hoje vai alimentando a gente com isso, né? Aí você pega lá assim a cara do MrBeast, que é o youtuber mais famoso do mundo, quantos vídeos dele que viralizou e quanto tempo que levou até isso acontecer? Só que eu acho que hoje a gente é muito imediatista, né, cara? A gente quer começar, tem que ser perfeito, tem que dar resultado em 5 segundos depois que começou. Não é assim. Não é, é uma trajetória, né, Rio? E eu lembro que eu postei uma vez um vídeo, acho que o Felipe vai lembrar também, dava uma história, uma chamada para imersão, e eu tinha que fazer ali rápido, o pessoal ia fazer um tráfego, nem ia conferir mesmo, eu gravei, e eu lembro que, tipo, dinheiro contado para poder fazer, eu gravei o vídeo e falei assim, olha, não deixe de ficar de fora. Lembra, então você não sei o que mais, não deixe de ficar de fora, veio pra imersão, não sei o que, a galera pegou, pum, tráfego pago, aí a minha noiva Marcela pegou, tanto que hoje ela é diretora das nossas empresas, ela que não deixa eu postar essas coisas assim, sabe? Aí ela, nossa senhora, você falou não deixe de ficar de fora, eu falei, agora já era, tá trafegado, vai ficar assim mesmo. Então, assim, aquela coisa pega e vai, falei, agora vai, já que tá desse jeito, vai e pronto, acabou, né? E até o Reuben estava falando sobre redes sociais e a importância da gente também estar presente nesse meio, né, Reuben? Que seja para qualquer negócio que seja, mas sem dúvida nenhuma dá esse destravar. Eu lembro que eu tinha uma coisa muito assim em mim, que eu tinha até vergonha de pegar o celular para gravar um vídeo. O próprio meio que talvez a gente vive, das pessoas virem e falar, agora virou blogueiro, né? Esse jargão que fala, né? Agora virou blogueiro, isso ou aquilo. Meio que inibe a gente de pegar e se filmar ali e fazer alguma coisa nesse sentido. Hoje eu já não rasgo muito pra nada, o Felipe anda comigo aí, anda filmando, eu já aviso o povo, né, Felipe? Falo, gente, ó, preocupa não que depois a gente edita aqui. Mas essa transição, Reuben, desse tipo de negócio nosso, que é uma consultoria, que a gente busca o nosso cliente de forma online, é uma transição, eu acho que talvez mais difícil ou tão difícil quando você está no balcão ali, né? O que você acha disso, Reuben, dessa ida, de migrar, né? Da gente estar aqui numa coisa online, de você pegar o celular e tudo. O que você acha disso, Reuben? Ah, não, cara, é muito, de novo, acho que a gente trava muito por causa do bendito medo do julgamento, né? E aí, só que eu escutei uma frase de novo, olha como é que são os insights que a gente vai pegando. Tem um amigo nosso, o Milton lá de Itatiba, consultor também. Até que faz parte desse grupo nosso lá, que é o Elevares. E o Milton trouxe uma reflexão que o mentor dele tinha trago. Eu falei assim, ó, você tá com medo do pessoal, ele ficou com medo que quando ele saiu da empresa, né, ele era executivo e tudo, cara, o que a galera da empresa vai achar de mim? Ele matou ele com uma frase só, eu falei assim, cara, né, com uma pergunta só, quem vai assistir o seu vídeo que você tá com medo de ser julgado? É um cliente em potencial seu? Se não é, cara, esquece isso.
Então a gente tem que fazer algo que vai gerar relevância para quem a gente quer atingir. Talvez hoje uma pessoa, será um dono de frigorífico, vai ver meu vídeo, não vai ter valor nenhum para ele. E tá tudo bem, porque eu não quero atender todo mundo, não é esse o foco. Ah, então você não vai atender se fosse o frigorífico. Então, cara, talvez eu atenda. Se o cara conectar com a mensagem que eu tô querendo passar, tá tudo bem. Mas, de novo, a gente trava na perfeição. Cara, eu só posso fazer se eu tiver uma câmera legal igual a do Felipe, se eu tiver um Se tiver um ambiente, né? um microfone de lapela ambiente bacana igual isso aqui. Cara, não é. Quebrar isso também tem sido forte. E eu ainda tenho muita restrição com o de estar em público. Então eu gravo vídeo no carro, ou gravo um vídeo no local mais isolado, assim, e tento buscar um ambiente um pouco melhor. E meio que aconchegante também da gente sentir segurança, né? Exatamente, exatamente. Mas a gente conversava um pouco sobre isso antes, né, Derek? Que é assim, você pode escolher não fazer isso, e tá tudo bem. Só que é um caminho que a gente já está seguindo. Conversava no final de semana, estava conversando com o Ronan, né, dono da Unopar, dono da Duque de Lagoa, e a gente conversando sobre as nossas filhas, né? Ele trazendo a reflexão sobre celular, rede social e tudo mais. Adianta a gente proibir? É. Cara, isso já acontece. É lógico que a gente tem que ter, ainda mais quanto pais, a gente tem que colocar Tem os filtros e regras, né? Sem Isso. dúvida nenhuma. Mas é algo que existe e não é hype. Já tá aí inteligência artificial, por exemplo. Cara, ela vai existir. Então, se a gente não educar e se a gente não se movimentar para isso, o que vai acontecer? Eu sei de um caso, até daqui de Lagoa e tudo mais, né, de pessoas que trabalhavam numa empresa e tudo mais, cara, e a pessoa não queria aprender a fazer curso de digitação. Era na datilografia ainda. Ó. Até um dia que a empresa falou, cara, tá tudo bem, você pode querer ficar, mas eu não quero mais. Eu preciso de alguém, na época ainda com informática, né? Nem sei se alguém sabe o que é datilografia. Datilografia era o curso que você fazia para TechCRG, dos antigos. Mas e acaba que, querendo ou não, essa questão do desenvolvimento tecnológico ele também é importante, né? A gente fala aí de uma questão da criança estar tendo esse contato, né? Hoje, por exemplo, eu estou cursando um MBA que é voltado de inteligência artificial voltada para os negócios, pela Faculdade de São Paulo e tudo. Então, se a gente vê o quanto que isso hoje, por exemplo, nas nossas empresas, o quanto isso é vívido, né? Não simplesmente se eu utilizar um chat GPT, por exemplo, né? Mas se eu utilizar outras ferramentas que vão te auxiliar. Isso, de fato, hoje tá mais assim, essa que a gente vê o chat que está mais acessível às pessoas, mas a inteligência artificial tá aí, tem. Como é que o iFood trabalha, como é que você vê o motoqueiro lá, sempre vê o capacetinho dele andando. Então, tudo isso são o que as grandes empresas sempre trabalharam, usam esses bancos de dados para poder entender o hábito, o horário que tem picos, para poder entregar melhor. Isso tudo é trabalhado dessa forma. E se a gente não traz isso para a nossa realidade e para as nossas casas, né, entendendo também, e até por exemplo, eu peguei uma foto minha que o meu time falou, Derek, tá sem tempo, você não tirou a foto, vou te mandar umas fotos aí para você escolher. Aí meu time mandou para mim as fotos, criadas por IA, e aí eu falei, gente, eu não tirei essa foto, não lembro disso. Mais bonito que eu. Eu tô lá, aquela coisa toda e tal, e aí eu peguei as fotos, eu me mostrei pro meu pai, falei, pai, o que você acha dessa foto? Ficou boa essa foto? Eu falei, não sou eu. Não sou eu. Aí ele falou, ué, mas não é possível. Então, assim, o fato também da gente fechar os olhos, né, que seja dos nossos filhos ou da nossa empresa, para os nossos colaboradores para isso, a gente peca também e peca até de ter um risco, porque a sua empresa pode talvez receber um vídeo que seja seu mesmo, né, pedindo uma transferência, né, já teve um caso desse, se eu não me engano, há um tempo atrás, pedindo para o seu financeiro uma transferência e por aí vai. Então, a gente também está atualizado e as mudanças são muito rápidas, assim, a velocidade da luz faz com que a gente também possa, nas nossas casas e nos nossos meios também, a gente poder trazer essa novidade, né, Reuben? E essa mudança que cada vez mais está presente no nosso dia a dia, né? Não, e até um outro ponto que a gente volta, né, mais uma vez, no que a gente estava conversando sobre a questão de a gente buscar esses apoios. O empresário não consegue ficar conectado com isso tudo o tempo inteiro. Então, ter um braço para apoiar nisso, cara, é muito importante, né? Então, ter uma visão de fora. Você tá com a ajuda, você tá aqui em Lagoa, mas o Derek não tá só aqui. Você tá em São Paulo. E fora outro, né? Os projetos que você tá entregando, o know-how que você vai ganhando, cara, você tá dentro da Sense. Olha o tamanho que é a Sense. Então, isso traz algo que talvez o empresário ele poderia. Não, cara, pode deixar, eu vou fazer uma faculdade de administração, vou fazer um MBA, vou fazer um MBA lá na Dom Cabral e tudo mais. Mas você teve a vivência que você teve, talvez um dia só de vivência, cara, já
já bastaria para poder entregar todo o suprassumo que aquele cara precisa, em vez de deixar pegar toda aquela bagagem de conhecimento mais ampla, né. Então, assim, é realmente, cara, a gente abrir a cabeça de pede ajuda, né, busca essa ajuda de quem já trilhou o caminho, modela, né, essa frase que você falou, achei assim, essa palavra realmente ela faz muito sentido, porque você tem muito mais a ganhar. É realmente abrir mão daquela assim, cara, você não precisa saber tudo, foca no que você é bom. Muitas vezes empresário se perde nisso, né. É. O cara tá ali tentando apagar todos os incêndios possíveis, cara, Não dá, né, isso é Reuben? bom. Não dá, gente. Eu falo para vocês. Hoje, por exemplo, dos meus negócios, Reuben, eu tenho a Odd, que é a nossa empresa de marca própria de armações. Então, a gente vende a nossa marca para as óticas, loja de roupa, tem armação e óculos de sol. A gente tem a DK Representações, que aí faz todo o brand, a fabricação de marca própria para outros lojistas. Então, o dono de ótica quer ter a sua marca própria para sair da guerra de preço e mais para o Oceano Azul. Então, a gente produz desde o nome, a missão da marca, tudo isso pautado com inteligência artificial, viu, gente? A gente produz isso em uma semana de forma rapidíssima. A gente faz logo, tudo, e faz a marca própria para o próprio lojista aí de ótica, né? Então, toca DK. Tem a Ótica Lago da Prata, que eu faço a gestão lá. E lá a gente é uma empresa multicanais também. Aí eu tenho a Ajuda, que é a nossa empresa de mentoria de gestão de pessoas, que aí atende empresas de vários segmentos, vários tamanhos, de 2 a 300 funcionários, a 1.000 e por aí vai. Hoje nós estamos em 10 estados do Brasil, temos clientes nos Estados Unidos. E há 30 dias eu lancei o método Gombrade para óticas, que pegando o que o Hilbert disse, gente, aí vai trazer uma consultoria da minha expertise total, né, e que foi um sucesso. Nós já estamos aí no primeiro lançamento, a gente colocou 47 óticas Ai, que legal. dentro da nossa live. Nós temos agora uma cliente em Belo Horizonte com 16 lojas, temos outro cliente no Barreiro, tem um cliente em Patos de Minas, em Montes Claros. Bacana. 30 dias de projeto, né? E aí, assim, só que lógico que esse projeto eu dei muita cabeçada na Ajuda, Sim. para depois o método Gombrade poder tocar, né? E o método Gombrade eu tinha um time novo, assim, os moleques tudo home office, tudo trabalhando. Inclusive, quero mandar um abraço Miguel, Gabriel, a turma do método Gombrade, e o Filipão, que trabalha comigo em tudo. Ele vai estar comigo para todos os lados, em todas as empresas também. E a Marcela, que hoje é diretora, me auxilia a ter essa comunicação clara com todo o time, né? Com todos os colaboradores aí, para gerenciar tanto os colaboradores que cuidam da minha agenda, quanto as pessoas que também executam serviços e tudo. Para quê, gente? Para eu ficar onde eu tenho a minha expertise. Sim, exatamente. Então, sozinho, a gente pode até fazer alguma coisa, mas juntos, né, Hilbert? Sim, vai. Vamos muito mais longe. E aí, juntos com a inteligência artificial, você vai mais longe ainda. Então, tem que sempre se estruturar, buscar as alternativas. Você que é jovem, certo? O Reuben falou da faculdade, sim, e eu também defendo que o Reuben, mesmo, por exemplo, eu não trabalhando diretamente com a minha faculdade, né, não tendo o meu consultório de optometria, mas serviu para mim na ótica, serviu para mim em contato, em Túlio, mas você que é jovem, tudo, que já quer iniciar uma carreira, quer ingressar, gente, estuda, faz um cursinho de Canva, sabe? Entende um pouco da inteligência artificial aplicada na realidade hoje das empresas, que a gente vive um momento grande aí de falta de mão de obra, mas porque também as empresas não estão estruturadas para receber essa mão de obra, então é uma falha também das lideranças, de donos de empresa que também não tem um método claro de treinamento, não tem onboard, não tem um método de integração, mas você pode fazer a diferença no mercado, porque você chegar já com essa expertise, você, de forma rápida, você vai conseguir se posicionar no mercado e vai conseguir também ser uma figura que realmente vai fornecer todo esse estudo para a empresa, mas acima de tudo vai criar uma autoridade, né? E é uma realidade, não é, Reuben? Você que está lidando com as empresas aí. Demais, cara, demais. E sem quem não abraçar isso, não tem como, Delos. Tá de fora, cara. E o mais importante, eu digo assim, é um momento único que a gente tem, né? Porque o consumo de informação, a maneira que a gente precisava correr atrás para pesquisa, a velocidade que a inteligência artificial entrega hoje, cara, é fantástica. É fantástica. Eu sou da época de ir pra biblioteca para poder pegar. Também. Não queria contar não, viu, gente? Mas eu também, viu? Agora essa cara de novinho, né? Tem muito Como vocês consciência. não viram que a gente tem aqui, ó, já arruma a mapeira aqui, o Felipe tá cheio de iluminação aqui. Você vem pro estudo do Felipe, você fica 3 anos, no mínimo, mais jovem. Tá ganhando plano de idade. Mas, cara, tem que abraçar mesmo. E eu tava conversando esses dias atrás em Curitiba, participando de um evento lá, e tinha um rapaz, cara, 21 anos,
E ele já estava como gestor de uma agência de marketing lá, do José Coutinho. Muito bacana, cara. E aí o que acontece? Ele tava nessa, cara, se você faz faculdade, aí escutando essa história, né? Deve fazer, não deve fazer. Mas uma coisa principal que eu falei, cara, você tem na sua mão uma ferramenta que consegue te mostrar o que você quiser e te ensinar exatamente o que você quiser. O grande desafio que tem, muita pessoa consome aquele conteúdo de maneira muito rasa, né? É muito genérico. Peço e tá tudo bem, eu peço e pronto. Se você não tem capacidade de análise daquilo ali, cara, E um bom perguntador, né, Reuben? Eu vejo Com que é a certeza. geração de quem sabe fazer as melhores perguntas, fundamentar um pouco melhor um texto, porque hoje, às vezes, você pede para a pessoa transcrever uma pergunta simples, mas para ele poder, ou ela, dissertar sobre aquilo num texto de 5 frases, a pessoa não consegue. Infelizmente. Então é um ponto que, sim, é um ponto de atenção, porque a forma como a gente extrai essa informação, ela vai dizer diretamente a forma como a gente recebe também, né? Isso é para a vida também. O quanto você entregar vai ser o que você vai receber também, porque é dessa forma que as coisas acontecem, né? Não dá pra colher o que não plantou, não é? Ô, Hilmer, não podia a gente ficar falando que mesmo eu quero, sabe o que que eu quero? Que a gente pega isso aqui e você que vai escutar, que, ó, primeiro já é o modo Derek de fazer, viu, Rembrandt? Eu não pensei, falei, vou fazer, mas eu já vamos criar a plataforma, eu vou criar para você escutar em áudio, vou criar para você ver, o vídeo também não tem um canal no YouTube, mas vou criar também, deixa o Rembrandt autorizar. Nós vamos criar Eu tudo. quero publicar no meu também. E já vamos jogar isso aí para vocês poderem assistir e já dar o feedback também, porque se vocês gostarem, a gente continua. E o Reuben vai fazer de lá, e eu vou fazer de cá, nós vamos fazer posta no mesmo lugar e a gente vai tentar contribuir para vocês aqui com esse cafezão. Já tá com a logo do Filipão aqui, ó. Montar a unidade de Joinville, hein, Felipe? Botar no Jaboy, aí, ó, a visão aí, ó. Já pode botar no geográfico aí e aumentar. Ô, Reuben, queria te agradecer, meu cara. Essa conversa, eu já tinha conversado aquele dia, te disse, somou muito para mim, para minha vida, para minha transição. Eu sou um cara que eu pego, quando conversa, eu já vou lá e executo. Então você viu que eu já fui pegando e me virando, e dando um jeito, e tem total parte sua aí de trocar ideia, de ser uma pessoa que abre. A gente também vive hoje nessa dúvida, né, de para quem a gente abre a nossa porta e tudo aí, mas de certa forma a gente já se conhecia e quero te agradecer aí por ter tirado o seu tempo lá, né, primeiramente, e aqui também para trocar uma ideia. Tenho certeza que a partir daqui outras pessoas vão escutar aí. Espero que possam sentir essa vontade de não mudar das suas cidades, não é só isso, mas de sentir, né, Rio, quando o coração chamar aí, tiver um chamado para uma mudança, mas principalmente ver que pode acontecer, porque aqui a gente resumiu um pouco, mas as nossas histórias, né, Hilben, são histórias que sim podem incentivar ou às vezes fazer com que as pessoas queiram também dar um passo a mais, e como a gente também, outros, o Felipe que está aqui com a gente também, e a gente fazer isso aqui, e a gente poder contribuir de uma forma que aqui não tem uma questão de ganho, não é para a pessoa que está aqui, né, Hilber? Poder acessar alguma coisa ou poder comprar alguma coisa nossa, mas a gente transbordar. Então, muito obrigado, viu, Hilber? Obrigado por ter tirado esse tempo aí, gente. E foi massa, não foi? Foi bom. Gostei demais. Filipão, obrigado, meu parceiro. Obrigado aí por ter deixado tudo arrumadinho também. Arthur? O Arthur tá com a gente aqui também, ó. Ô, Felipe. Felipe começou, já está com um colaborador já, tá vendo? E ele já vai estar na mentoria da ajuda, vai criar a missão, visão e valores, vai criar o processo de onboard dele, porque não é o primeiro. Não, é o primeiro, mas não vai ser o último, né, Filipão? Vamos crescer juntos aí. E quero agradecer também meu time, que me dá total suporte aqui, o time da Ótica Lago da Prata, Lidinha, Marcela, minha diretora aí, da ajuda que organiza tudo, junto com as outras empresas também. E cada pessoa que está ligada a mim diretamente ou indiretamente. E hoje, um dia corrido aí, muitas coisas aconteceram, mas a gente pôde ter esse momento aqui legal. Eu quero agradecer também a Deus, tudo que eu faço eu sempre coloco aqui nas mãos dele e finalizo agradecendo, porque é ele que me norteia e que me dá base e que me dá força para poder seguir firme aí no meu caminho, no meu propósito. Então, eu quero agradecer a Deus por poder, a cada dia, me incentivar a dar o meu melhor e ser uma pessoa melhor também todo dia. Isso aí, bora pra cima, Reuben? Bora pra cima. Então valeu, gente. Um abração, valeu. Abraço.